Hoje, 14 de fevereiro de 2025, Pernambuco oferece orientação profissional gratuita para auxiliar na busca por emprego. Varejo fecha 2024 com maior crescimento em 12 anos. China acusa a CIA de ataques cibernéticos e espionagem industrial. Prefeitos buscam parcerias com bancos públicos para projetos de desenvolvimento. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. A Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco está oferecendo orientação profissional gratuita para ajudar os pernambucanos a criarem currículos claros, organizados e atrativos para o mercado de trabalho. O serviço é prestado na Casa do Trabalhador, no Recife, por uma profissional de psicologia que analisa as competências e o contexto de cada usuário. O atendimento pode ser realizado de forma presencial ou remota, por videochamada, com sessões de 30 minutos. A iniciativa chega em um momento em que Pernambuco registrou avanços na geração de empregos, com a criação de mais de 62 mil postos de trabalho em 2024, um crescimento de quase 22% em relação ao ano anterior. Para agendar a orientação, os interessados devem acessar o site cedep.pe.gov.br, repetindo, cedep.pe.gov.br. Real Madrid se incomoda com proposta bilionária árabe por Vinícius Júnior. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. O Real Madrid demonstrou insatisfação com as movimentações envolvendo o futuro de Vinícius Júnior. Segundo a Rádio Marca, representantes árabes se reuniram com o staff do brasileiro para discutir uma proposta de 1 bilhão de euros, equivalente a 6 bilhões de reais por 5 temporadas. A ideia seria levar o atacante da seleção brasileira para o Al-Ahly, clube que tem em seu elenco o brasileiro Roberto Firmino. Vinícius Júnior tem contrato com o Real Madrid até 2027. E o clube espanhol reafirmou que qualquer negociação deve respeitar a cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros. O Real Madrid mantém a posição de que o jogador não será negociado por menos do que esse valor. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. As vendas no comércio varejista registraram alta de 4,7% em 2024, o melhor desempenho desde 2012, segundo dados divulgados nesta quinta-feira 13. Apesar da leve queda de 0,1% em dezembro frente a novembro, o setor manteve um patamar recorde de vendas atingido em outubro. O comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, peças e materiais de construção, fechou o ano com alta de 4,1%. Para 2025, o setor acompanha a variação da inflação e do crédito ao consumidor, que pode impactar o ritmo das vendas ao longo do ano. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Vamos conferir as principais notícias nos portais, blogs e sites de Pernambuco. Tá nos portais, blogs e sites. Tá no site do Jamildo. A capital pernambucana foi eleita a 4ª cidade mais procurada por turistas que desejam curtir o carnaval. O dado é de uma pesquisa do Kayak, maior buscador de viagens do mundo. A pesquisa indica que Recife se mantém como um dos destinos mais buscados pelos viajantes desde o ano anterior. Dessa forma, a cidade fica atrás apenas de Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. De acordo com uma estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o carnaval deve movimentar 12 bilhões de reais no país. Esse valor representa um aumento de 2,1% em relação ao ano anterior e uma grande parcela deve ser impulsionada pelo turismo. O estudo mostrou ainda que os 5 destinos mais buscados registraram aumento no preço médio das passagens aéreas. Rio de Janeiro, 44%, São Paulo, 33%, Salvador, 45%, Recife, 44% e Fortaleza, 53%. Os dados indicaram também que, após Recife, as cidades mais procuradas são Fortaleza, Maceió e Florianópolis. Tá no Diário de Pernambuco.
A fiscalização do tempo de descanso do motorista profissional e a segurança dos passageiros são focos de operações que serão deflagradas nesta sexta pela Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco. Uma das iniciativas será a intensificação da Operação Descanso Legal. Ela segue até o dia 21 de fevereiro, com foco na prevenção de colisões envolvendo caminhões e ônibus, além de coibir infrações relacionadas a esses veículos. A operação tem como alvo fiscalizar as normas sobre o tempo de descanso dos motoristas para que sejam cumpridas. Tá no Marco Zero. Moradores da cidade de Tabajara, em Olinda, na região metropolitana do Recife, aguardam desde 2011 pela construção de uma praça em uma das poucas áreas verdes do bairro. Naquele ano, viram a promessa ser oficializada por meio de uma placa que anunciava o investimento federal de 2,6 milhões de reais para a construção de mini-áreas de lazer em 10 bairros da cidade. Porém, até hoje, nenhum banco ou simples mesa de dominó chegaram a ser erguidos pelo poder público. A manutenção da área é feita pela própria população. Há 2 semanas, os moradores foram surpreendidos com a chegada de um caminhão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Abreu e Lima, liderada pelo presidente Roberto José, cheio de tapumes para cercar o terreno onde deveria ser uma praça. Para dar lugar à igreja, árvores frondosas precisariam ser derrubadas. Houve protesto. Revoltadas, algumas pessoas arrancaram os tapumes para conter o início das obras. Neste fim de semana, parte da população se reuniu em mutirão para a melhoria do local, como forma de seguir ocupando e reivindicando o espaço. O Rádio Notícias volta já. Rádio Notícias. A informação na hora certa. A China voltou a acusar a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, CIA, de conduzir ataques cibernéticos e espionagem industrial contra setores estratégicos do país. De acordo com um novo relatório publicado pelo Grupo de Segurança Digital 360, a inteligência norte-americana teria hackeado sistemas da aviação, aeroespacial e ciência dos materiais chineses, além de roubar dados sensíveis de pesquisa. A denúncia ocorre pouco depois de um ataque direcionado à startup chinesa DeepSeek, responsável por um novo modelo de inteligência artificial. A inteligência artificial chinesa foi alvo de um ataque massivo de navegação de serviço, prejudicando o acesso de usuários aos seus sistemas. O governo chinês exige explicações sobre os ataques e reforça a necessidade de um acordo global contra a espionagem cibernética. TCU suspende bloqueio de recursos para programa Pé de Meia. Lademir Filipim traz mais informações. O Tribunal de Contas da União, o TCU, suspendeu o bloqueio dos recursos destinados ao financiamento do programa Pé de Meia do Ministério da Educação, acatando o pedido apresentado pela Advocacia Geral da União, AGU. Em sessão realizada na tarde desta quarta-feira, dia 12, a Corte autorizou o pagamento das parcelas do programa e concedeu ao Poder Executivo prazo de 120 dias para apresentar uma solução que inclua os recursos no orçamento da União. O programa Pé de Meia oferece bolsas para estudantes do ensino médio da rede pública, incluídos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Por meio de medida cautelar de 22 de janeiro, a Corte de Contas havia impedido o Ministério da Educação de destinar ao financiamento do programa recursos do Fundo Garantidor de Operações e do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo. A suspensão do bloqueio libera o pagamento de parcelas que vencem já nos próximos dias. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira 13 uma operação para desarticular um grupo criminoso que invadiu os sistemas de execução penal e mandados de prisão do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, para antecipar ilegalmente a soltura de criminosos de alta periculosidade. Agentes cumpriram 8 mandados de busca e apreensão em Goiânia e há indícios de participação de advogados no esquema. Os criminosos alteravam dados sobre o cumprimento de penas e inseriam documentos falsos, permitindo a progressão irregular de regime para presos condenados a mais de 60 anos de prisão, incluindo integrantes de facções criminosas. A Polícia Federal já identificou fraudes em pelo menos 15 processos, mas esse número pode aumentar conforme a investigação avança.
Rádio Notícias. A informação na hora certa. Bancos públicos atraem prefeitos em evento em Brasília. Estande da Caixa Econômica Federal é destaque na busca por desenvolvimento municipal. Quem explica pra gente é Lívia Braz. Alguns dos estandes mais concorridos do terceiro encontro de prefeitos e prefeitas que acontece em Brasília até a próxima quinta-feira são os dos bancos públicos. Além de estarem ligados à população por meio dos pagamentos de benefícios sociais, como Bolsa Família, os bancos públicos também permitem que os municípios, sobretudo os menores, por meio de empréstimos e linhas de crédito, consigam levar bem-estar e desenvolvimento para a população. Com 2 estandes no evento, o diretor de serviços de governo da Caixa, Cristiano Boaventura de Medeiros, atendeu os gestores que buscavam informações. Mas quem não esteve no evento não ficou desassistido. Segundo ele, são 72 unidades exclusivas de governo trabalhando no Brasil inteiro para atender a todos os municípios, de forma que o município tenha acesso aos recursos federais. Mas o banco também trabalha na assistência técnica para que o município tenha acesso ao financiamento, explica Boaventura. Então aí a gente está falando tanto de recursos do FGTS, que são recursos subsidiados, quanto os recursos Caixa através do programa do Finisa. Todo município que tiver interesse, que tem o superintendente executivo de governo na região, e temos o Gigov, que é a gerência que trabalha especificamente com o governo, que dá toda essa assistência aos municípios. Visitando o estande da Caixa em busca de novos projetos e parcerias, o prefeito Anísio Viana, de Casa Nova, na Bahia, conta que o banco tem sido um importante parceiro dos municípios na solução de um problema antigo, o descarte de resíduos sólidos. Lá na nossa região, principalmente, que é a nossa região do Vale do São Francisco, a gente que faz parte lá de um consórcio, onde a Caixa está sendo a intermediária para que a gente elabore um projeto para que chegue à solução dos nossos resíduos sólidos. Coisa que o Ministério Público tem batido muito no nosso município para que a gente venha com uma nova solução para o nosso lixo. O prefeito explica que individualmente os municípios menores não têm condições de fazer em cada um o tratamento de seus resíduos sólidos. Por isso, 9 cidades da região se uniram num consórcio para elaborar um projeto de parceria público-privada para administrar o consórcio. E a Caixa tem tido papel fundamental no suporte aos gestores, conta o prefeito. Para ter acesso a todos os serviços da Caixa, basta acessar o site www.caixa.gov.br ou os canais digitais como Facebook e Instagram. Reportagem Lívia Braz. O governo brasileiro divulgou as prioridades da presidência do BRICS para 2025, ano em que o Brasil lidera o bloco e sediará a cúpula de chefes de Estado no Rio de Janeiro. O plano estratégico destaca 2 áreas centrais: cooperação do Sul global e parcerias para o desenvolvimento social, que se desdobram em 6 temas principais. Entre os focos do Brasil no bloco estão a reforma da ONU e do Fundo Monetário Internacional, o financiamento climático, a governança da inteligência artificial e o fortalecimento da cooperação em saúde global. Também será debatida a segurança digital e a proteção de dados. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.